entre oliveiras e silêncio, a terra ouviu tua oração. Gotas de sangue no vento, o preço eterno da redenção. Sangue no suor, tua entrega em dor, o cálice, a separação de Deus. Pai, faça-se a tua vontade, não seja como eu quero. Getsemane, tua obediência trouxe salvação. A noite viu tua renúncia e o Pai ouviu tua voz. O segundo Adão vencia onde o primeiro caiu. Sangue no suor, tua entrega em dor, o cálice, a separação de Deus. Pai, faça-se a tua vontade, não seja como eu quero. Getsemane, tua obediência trouxe salvação. Sangue no suor, tua entrega em dor, o cálice, a separação de Deus. Pai, faça-se a tua vontade, não seja como eu quero. Getsemane, tua obediência trouxe salvação. Entrega em dor, o cálice, a separação de Deus. Pai, faça-se a tua vontade, não seja como eu quero. Getsemane, tua obediência trouxe salvação. A palavra de Deus é uma fonte inesgotável. Quem se interessa em beber desta água, descobre que nela está tudo o que se precisa para ter uma vida feliz e completa. Ela é a bússola que nos guia, a arma que nos protege. Quando oramos, falamos com Deus. Mas quando abrimos a Bíblia, é Deus quem fala com a gente. Os seus pensamentos promovem uma mudança na nossa mente e nos faz enxergar com os olhos da fé, contrariando medos e dúvidas. Nesta quarta-feira, iremos nos aprofundar no estudo dessa palavra e extrair ensinamentos que nos farão fortes para vencer as nossas guerras.
O estudo da palavra. Às 20 horas, em Hamamatsu e em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Pela manhã te buscarei, de madrugada eu me acercarei de ti. Minha alma te anela e tem sede de ver tua glória e o teu poder. Meu socorro vem de ti, e na sombra de tuas asas regozijarei. Minha alma está apegada a ti, porque tua destra me tem sustentado, pois tua destra me tem sustentado. Pela manhã te buscarei, de madrugada eu me acercarei de ti. Minha alma te anela e tem sede de ver tua glória e o teu poder. Meu socorro vem de ti, e na sombra de tuas asas regozijarei. Minha alma está apegada a ti, porque tua destra me tem sustentado, pois tua destra me tem sustentado. O meu socorro vem de ti, e na sombra de tuas asas regozijarei. Minha alma está apegada a ti, porque tua destra me tem sustentado, pois tua destra me tem sustentado. Todos os dias, homens e mulheres no Japão acordam bem cedo e começam a construir seus sonhos. Eles são a força vital, os trabalhadores da nossa terra. E esta é a oração por todos os trabalhadores. E já
aqui nos nossos comentários, alguém colocou assim, pastor Ademar: bom dia a todos os trabalhadores, e aí a pessoa digitou aí, brasileiros, japoneses, peruanos, bolivianos, argentinos, do Nepal, da Índia, do Sri Lanka, da África e de tantos lugares. A verdade é que, da onde quer que você esteja nos assistindo, Deus abençoe a sua vida. Que a sua terça-feira seja uma terça-feira tão linda como o céu que acabamos de ver alguns minutos atrás, antes de entrarmos aqui nos estúdios. Deus abençoe a todos, pastor Ademar. Bom dia, Bispo Alexandre, bom dia a todos os trabalhadores, não importa a sua nacionalidade, o seu idioma, porque a língua da fé é universal, né? É a mesma língua e aquele que a compreende e traz para si, então passa a colher os frutos dessa palavra, dessa direção que nós cremos que Deus vai te dar nessa manhã. Talvez você esteja num dia bonito, mas com a vida feia, passando por problemas, enfrentando dificuldades, mas saiba que para tudo Deus tem a direção. Pode estar feio do jeito que for. Essa palavra aqui tem poder para transformar a sua vida. Como testemunho que nós vamos estar assistindo hoje, já queríamos pedir para você compartilhar aí o link dessa programação com os seus contatos, porque vamos provar o que estamos falando. Essa pessoa vivia uma vida bem feia, vivia uma vida em que ela mesma se achava feia, vivia uma vida que estava indo de mal a pior, vivia uma vida que estava quase se perdendo, quase que chega ao fim de forma bem prematura, mas essa palavra chegou, essa palavra foi ministrada, nesta palavra ela creu e esta palavra transformou a vida da Juna, cujo testemunho você vai assistir agora. Assista essa história, por favor. 私の名前は川北ジュナです。昔の私は人に頼ることがあまりできる人じゃなくて、兄弟とか兄弟の中で一番しっかりしてるっていうのを自分で責任っていうか責任感っていうのをよく感じて生きてきてたので、自分が苦しい時に誰かに頼る、甘えるっていうのが自分の中で難しくなってました。でそれを続けて生きてきたので、中学校1年生の頃にもう心が疲れてきちゃったんですね。それで自分の中で何か楽になる方法、そして甘えられる理由っていうのが欲しくて、慰めて欲しかったんです。人の愛というか慰めが欲しくて、ネットで見たリストカットっていうものに手を出しました。ネットではそれをすれば楽になる、すっきりするっていうのを見て一番初めはやったんですけど、それがどんどん時が経っていくにつれて、本当に苦しい時になったらリスト化をしないと自分のこのモヤモヤとか動機が消えないっていう状態の依存に変わっていきました。でそれで自分の心の穴を満たすためにいろんなことをして、私はこういう状態です、助けてくださいって言葉にして言えないから行動でやってたりして、でも自分が欲しいものとか欲してるものにたどり着くことはなく、その心の穴が埋まることもなかったです。リストカットをして一時的にはすっきりするけど、心の穴は変わらなくて、時間が経ったらまた虚しくなる人生を繰り返していました。何より自分に対しての責任が強いゆえ、自分が言ってしまったこととかをより深く考えすぎて、自分で自分を責めて、なんでああいうことを言ったんだろうって自分のことを責めて人と離れるようになって、でも本当に自分を責めて生きてきたので、もう逃げる場所もこの心の拠り所っていうのもなくて、どうすればいいかわからない、迷っている人生を送ってました。そんな時に友達から誘われていったヘルプという活動
を通してある友人に会って、その子と一緒に教会へ、連れられていくようになってから、教会で学ぶこと、その時私腕が本当に傷跡でひどかったので、自分の見た目のコンプレックスもあったし、自分でやってしまったことだけど腕が汚いっていう、女性として見られないんじゃないかっていう怖さもあったりして、で自分の本当に自信がない、本当にいつも死んだ方が良かったんじゃないかって思う人生を繰り返したんですけど、教会では神様はあなたの肉体的な部分を見てるんじゃなくって、その人自身の霊的な部分を見てるっていう言葉を通して、リスカの後とか自分の見た目とか、そういう自分が今苦しいっていう状態も知ってくれてる方がいるっていう強さがあって、で何より周りの人を見てみるとすごく変わっていってるんです。自分が苦しかった、辛かったっていう人たちがすごく変わっていってるのを見て、私も変われるかもしれない。夜動機があってもう苦しいってなった時、リスカに頼らなくっても生きていける。で恋愛とか OD にも依存してたので、そういうのにも頼らず自分で強く生きていけるんじゃないかって思って、去年の8月頃聖霊様っていう存在を知って、私も変わりたいっていうので求め始めました。で聖霊様を求めていただいた時から、私は夜まず自分自身一人で悩むっていうことがなくなって、自分が神様と一緒だから一人じゃない、孤独感もそこで消えましたし、夜の動機とか焦りとかそういうのもなくなった。リスカしたいっていうのよりも、もう自分が変われるっていう希望が見えたからこそ、そういう前へ進む力が今はあって、すごく幸せに過ごしてます。神の印をこの胸に、心を純粋なほぐしにして、過去を全て洗い流し、新しい物語を始める。Você acabou de ver aí a transformação que o Espírito Santo fez na vida da Juna. Hoje, a Juna, o pastor Ademar, que outrora não queria mais viver, hoje ela está dando vida para as pessoas. Hoje, eu não sei você que assiste aí agora, mas daqui da onde nós estamos, vendo a trajetória desta jovem e vendo o que o Espírito Santo fez na vida dela, muito nos abençoa o testemunho dessa jovem e muito nos faz crer que temos muita coisa a fazer neste país, porque igual a Juna, pastor Ademar, nós temos aí milhares de pessoas sofrendo e pensando que para as suas vidas não existe uma saída. Mas estamos aqui provando através do testemunho dela e de muitos outros testemunhos que sim, através da palavra de Deus, vidas podem e serão transformadas. Nós não sabemos numerar quantas marcas ela tem nos dois braços, mas teve um momento em que ela foi marcada, selada pelo Espírito de Deus. A marca de Deus anulou, cancelou todas as outras marcas. Cancelou, apagou o passado triste e hoje a gente vê o brilho de Deus no rosto dela. A gente vê a mudança, a transformação que o Espírito Santo faz quando a pessoa se entrega a ele. E ela é japonesa, né, bicho? 100% japonesa. 100%. E a gente tem presenciado isso no Japão. Muitos jovens que têm sofrido, que têm se automutilado, que têm se trancado no seu mundo. E o testemunho dela nós temos certeza que vai alcançar outros jovens que precisam também do Espírito Santo. Eu fico imaginando um pai e uma mãe assistindo um testemunho como esse agora, vivendo exatamente o que vocês assistiram no testemunho. Talvez você seja pai, você seja mãe de um adolescente, de um jovem assim, que vem se automutilando, que vem aí já não querendo mais viver. Talvez você seja pai, mãe, eu vejo aqui nos comentários, você deixa o nome aqui de um monte de familiar seu,
E dentre estes, talvez você tenha aqui pessoas que são consideradas por todos como um caso perdido, mas mais uma vez estamos provando que não existem casos perdidos quando nós apelamos para a fé, quando nós nos esmeramos na prática da palavra de Deus. Não existe caso perdido. Isso aqui também era um caso perdido, eu também era um caso perdido. Para todos aqueles à nossa volta, nós éramos como casos perdidos. Não é verdade? Para a nossa vida, para muitos, não tinha jeito. E assim também para muitos dos nossos companheiros que fazem a obra por esse mundo afora. Mas, quando a palavra de Deus chega, e a pessoa, ela crê nessa palavra, não importa o quanto tempo você esteja na igreja, não importa se você esteja participando dessa programação hoje pela primeira vez, não importa se você vai pisar ali pela primeira vez, se você recebe essa palavra, crê nessa palavra, essa palavra, que é o próprio Deus, ela transforma a sua vida. E caso você já tenha tido uma experiência com essa palavra e a sua vida também foi transformada, pode deixar aqui nos comentários estes, que o pastor Ademar vai estar lendo alguns agora. Temos aqui a Maribel, que ela acabou de colocar, bom dia, Bispo Pastores, como é bom ver a transformação da jovem japonesa. O Espírito Santo arrebenta. Quando vemos almas salvas aqui no Japão, o Espírito Santo confirma que todo sacrifício vale a pena para nosso Deus. Não tem nada impossível. Nós temos aqui também a Marlúcia, a dona Marlúcia, que está aqui citando alguns nomes para oração. A Samanta, ela fala, eu sei muito bem o que é o sofrimento e reconheço que só Deus pode transformar a vida de uma pessoa. Temos aqui a Paula Baba, ela diz, bom dia, Deus abençoe abundantemente a sua vida, e ela pede por toda a família. Temos aqui o Toshiko Fukuda, diz, bom dia a todos, Takaoka conectado. O seu Marcos Okubo, ele diz, bom dia, Deus abençoe a todos, toda a família Okubo. Temos também aqui a dona Manci, a dona Tina Matos, que está assistindo com a gente, a Michele, pede oração para tirar toda inveja, dificuldade que ela tem enfrentado. A Nilza Inoi, a dona Regina Hitomi, dona Ryoko Tashima. Temos aqui também a Miriam Sato, ela pede oração pela família e todos que trabalham com ela. E para a filha que vai viajar sozinha, que Deus guarde a tua filha. Dona Cláudia Yamaguchi. E você pode, né, bicho, estar compartilhando aqui a sua experiência com Deus também. Você que teve esse encontro com o Espírito Santo, inclusive nesse domingo de Pentecostes, né, bicho? Muitas pessoas por todo o Japão foram batizadas com o Espírito Santo. Compartilha com a gente aqui como é que foi essa experiência que você teve. Nós estamos até preparando aí um compilado, né, das pessoas que foram batizadas. E amanhã, na nossa programação, nós vamos mostrar para todos o que aconteceu nesse domingo passado na vida de muita gente. Você não precisa continuar sofrendo como você vem sofrendo, não. Talvez você olhe para você mesma e diga assim, olha, para minha vida não tem jeito. Isso não é verdade. Isso é o mal que quer que você creia desta forma. Mas a palavra de Deus está aí à sua disposição, independentemente do seu credo religioso, independentemente de você gostar ou não da igreja. Não é questão de igreja, não é questão de religião, é questão de transformação de vida. E se você colocar sua fé na palavra de Deus, é isso que vai acontecer na sua vida também. Vamos agora falar aí com os nossos companheiros que conectados estão conosco nesta manhã. Vamos falar com o pastor Hugo, desde Nagano. Bom dia e bem-vindo, pastor Hugo. Bom dia, Bispo Alexandre, pastor Ademar e a todos que acompanham essa programação. E é um fato, Bispo, quando a pessoa ela apoia a vida dela naquilo que está escrito, então a promessa se cumpre. Porque o próprio Deus, ele fala isso em Apocalipse 21, ele diz assim, e o que estava sentado sobre o trono disse, eis que faço nova todas as coisas. E disse, escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E está aí, a palavra se cumpriu na vida dessa jovem. E pode se cumprir na vida de todos que estão aqui agora assistindo essa programação. Talvez essa pessoa que assiste agora, ela diz, eu não fui batizada com o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo, ele não se limita no derramamento em um dia. Na verdade, ele vem quando a pessoa ela se entrega 100%. E que talvez faltou algo essa pessoa entregar.
mas não quer dizer que se ela se entregar agora, ela também não venha ter essa vida transformada. Mas por isso que essa programação está levando essa palavra para ela entender que para ela ainda tem jeito. O caso dessa jovem é a prova real do que está escrito aqui, que faz nova todas as coisas, bispo. Exato. Eis que faço nova todas as coisas. Dê uma chance para Deus. Não estamos falando para você dar uma chance a uma religião, não, nada disso. Estamos falando para você dar uma chance para Deus. Talvez você venha tentando e batendo em tantas portas. Você já tenha feito tantas coisas no afã de querer mudar essa situação. E de fato a situação está mudando mais de mal para pior. Mas se você quer que mude de mal para uma vida plena, uma vida abençoada, só a palavra de Deus. Vamos falar com o pastor Bruno Mazitelli desde Baraque. Bom dia e bem-vindo, pastor. Bom dia, bispo. Bom dia, pastor Ademar, pastor Hugo e a todos. A gente sabe que tem uma barreira que impede, você que está assistindo agora, tem uma barreira que te impede de chegar até a casa de Deus, que se chama vergonha. E como você acabou de assistir o testemunho, a pior coisa que tem para uma pessoa que se fere, se machuca, é mostrar o seu machucado. E a gente viu no testemunho ela mostrando os braços dela, né, no ar livre, como se fosse a prova daquilo que Deus fez na vida dela. E a única coisa que vence a vergonha é a coragem. Por isso, você que está assistindo agora essa programação, eu faço um apelo à senhora, ao senhor, tenha coragem de procurar ajuda. O nosso trabalho, a nossa disposição é de ajudar a sua família. Seja onde você estiver aqui no Japão, a gente vai até você. Se você precisa de uma visita, se você precisa de uma oração, nós estamos aqui para à sua disposição. Não importa o crédulo religioso, a nacionalidade. Se você precisa da nossa ajuda, como essa senhora, como essa moça do testemunho, nós estamos aqui, bispo, à disposição dessa pessoa para vencer a vergonha e, através da coragem, ela chegar até a casa de Deus. E muitas pessoas, né, têm estado distante da casa de Deus, né, bispo? Como a Juna mencionou, que ela veio para a igreja através de uma amiga, né? E essa amiga, a Emily, que trouxe ela. Aí a gente vê a importância de ir lá estender a mão para aquele que está afastado. Uma coisa, se o senhor me permitir, a Emily não era nem da fé. A Emily passava pelos mesmos problemas que ela. Agora imagina essa pessoa, pastor Ademar, que já é da fé, que já tem estado conosco há tanto tempo e que conhece pessoas que estão vivendo assim. Então essa pessoa também pode fazer a parte dela. Continue. Basta ela estender a mão, porque tem muita gente fora que está afastada. Inclusive domingo nós vamos ter o domingo do resgate e essa semana é uma grande oportunidade de todos os obreiros, os evangelistas, os jovens, os Calebs, os teens, todos os que compõem um projeto da igreja, lembrar-se de alguém e estender a mão para essa pessoa. Porque a gente vê aqui um testemunho hoje, uma transformação de vida, mas que alguém estendeu a mão para ela um dia, uma amiga. E hoje ela está aqui compartilhando com a gente a sua história. Isso pode acontecer com muitas outras pessoas. Então, vamos todos se preparar para esse domingo do resgate, para que possamos ajudar esses que estão afastados. Será que a gente tem que, dê para colocar aqui o domingo do resgate? Acho que a gente tem uma arte aí que foi enviada. Se vocês puderem colocar aí, o pessoal da produção, coloca aqui atrás aqui para as pessoas verem. Pastor Ademar, lê aí, por favor. A Samantha, ela fala assim, eu era um caso perdido. A angústia tomava conta de mim e os pensamentos de morrer eram constantes. Mas só mudou quando eu fui até a igreja e comecei a lutar. Cristiane, ela fala, a vida da minha filha também foi transformada. Deus é bom em todo tempo. Nós temos também aqui a Mayumi Goto, lá de Suzuka, ela fala, minha vida foi transformada através da palavra de Deus. Quando achei que não tinha mais jeito, Deus falou, eu posso te ajudar e fazer tudo novo. Eu criei e hoje eu tenho uma vida nova. Alice, o Jair, fala assim, olha só, bom dia, bispo, e a todos. Quando descobri que meu filho era usuário de drogas aqui no Japão, foi um baque para mim e para minha esposa.
e ele teve 2 overdoses. Me falaram, esquece, Jair, não tem mais jeito. É assim mesmo, os jovens procuram o que satisfaz os seus desejos. Mas eu indo à igreja, nunca aceitei isso. Pois muitas pessoas só me falavam palavra de derrota. Então lutei e luto até hoje pela minha família. Hoje meu filho é liberto, é um homem de caráter, mas isso só aconteceu porque eu e a minha esposa sempre tivemos nossas vidas no altar de Deus e permanecemos Eu assim queria que até o o senhor fim. lesse aí o que falaram para ele a respeito do filho dele, porque você que nos assiste agora, talvez é isso aqui que você venha ouvindo. Por isso que a Bíblia fala assim, ó, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Porque quando os problemas acontecem e as pessoas enfrentam os mesmos, é isso aí. Lê aí o que o senhor Jair ouviu, por favor. O filho vindo de 2 overdoses, falaram para ele, esquece, Jair, não tem mais jeito, é assim mesmo, os jovens procuram satisfazer. Imagine se o Jair fosse dar ouvido para essa gente, né? Imagine aonde é que ele não estaria hoje e aonde o filho também não estaria hoje. Então, se você tem que dar ouvidos, seja inteligente, dê ouvidos à palavra de Deus. É verdade. Não estou falando para você dar ouvidos a uma religião, não. Mais uma vez, independente do seu credo religioso, não estamos aqui falando de religião. Não estamos aqui tratando de religião, estamos aqui tratando de transformação de vida. E domingo agora, bem pontuado pelo pastor Ademar, como nós falávamos, é o domingo do resgate. Poxa, a Juna e ambas estão na casa de Deus hoje, ambas estão seladas. Hoje ambas têm o Espírito de Deus. Você viu aí na foto das duas, foi aquela que estava do lado dela ali, com o cabelo igual, que a trouxe à igreja. Poxa, você aí recebeu o Espírito Santo. Deus lhe deu a presença dele para que você venha testemunhar a respeito dele. A Emily nem tinha o Espírito de Deus, mas já estava aí levando Deus para as pessoas. Você tem o Espírito de Deus, você é um obreiro. Você é um servo de Deus, independentemente também da sua denominação. Porque é para todos, independentemente da denominação. Você faz parte, talvez, de uma outra denominação, podemos dizer assim. Vamos colocar os nossos esforços juntos. Vamos fazer o que Deus quer que nós façamos. Vamos levar a palavra de Deus às pessoas. Outrora propagávamos o que era de ruim. Outrora propagávamos o mal. Hoje somos de Deus. Então vamos levar a Deus para as pessoas. Talvez você diga, mas aqui no Japão, será que aqui no Japão nós estamos fazendo um trabalho com os japoneses? Vocês não podem imaginar quantos japoneses nós estamos ajudando. Quantos não estão chegando à nossa igreja e estão sendo ajudados? E a gente não quer saber se é shintoísta, se é hindu, se é muçulmano, se é católico, se é o que quer que seja. O que a gente está querendo fazer e o que fazemos todos os dias é, através da palavra de Deus, ajudar pessoas a terem as suas vidas transformadas. Inclusive, hoje, em todas as igrejas, as portas já estão abertas. Desde manhã, bem cedinho, as portas já estão abertas e ficaram abertas até tarde da noite em todo o Japão. Nós temos apenas 23 igrejas e vários núcleos espalhados por todo o Japão. Apenas, você vai dizer assim, poxa, quanto... Não. São milhões de pessoas necessitadas e você pode nos ajudar a chegar até essas pessoas. Na fábrica onde você trabalha, talvez você trabalhe com pessoas difíceis, com pessoas que chegam todas as manhãs e dizem assim, olha, desisti de viver, não quero mais viver. A vida é uma porcaria, não tem jeito para a minha vida. E a pessoa, às vezes, pastor Ademar, está ali sendo de Deus, conhecendo a palavra e não fala nada. Tem que falar, pessoal. Tem que falar, temos que falar de Deus para as pessoas, temos que levar Deus para as pessoas, temos que mostrar esse Deus para as pessoas, para que essas pessoas também sejam ajudadas, sejam transformadas. São 7 horas e 24 minutos, como passou rápido hoje, né?
Sou bem rápido hoje, não é verdade? Hoje nós temos aí em todo o Japão o trabalho social acontecendo. Você pode participar conosco. Se você quiser conhecer a Juna pessoalmente, vem aqui na nossa sede nacional. Ela vai estar conosco hoje ajudando no trabalho social na parte da tarde. À noite, a Juna, juntamente com a Emily e muitos outros jovens, vão estar saindo para o evangelismo, nos dantes, nas ruas, nas praças. Se você quiser conhecê-la, você vai ver que pessoa que ela se tornou através da palavra de Deus. Ela está aqui. Eu não acredito nesse testemunho. Se você não acredita, pode vir aqui. Você fale com ela pessoalmente. Ela vai mostrar para você os braços, as marcas do passado, mas você vai ver no rosto a marca do Espírito Santo na vida da Juna também. O Espírito Santo é maravilhoso. E o que ele fez na vida da Juna, na nossa vida, na vida de muitos, ele quer fazer na sua vida também. Dê a ele uma chance e tenha ele na sua vida e nunca mais a sua vida será a mesma. São agora 7 horas e 26 minutos. O pastor Hugo vai começar a oração desde Nagano e o pastor Bruno Mazitelli vai encerrar desde Ibaraki. Vamos falar com Deus, vamos interceder por você e por todos os trabalhadores do Japão. É momento de oração. Neste momento, vamos unir a nossa fé. Vamos falar com aquele que tem o poder de nos abençoar, porque Ele é Deus. Nosso Deus e nosso Pai, aqui estamos, meu Pai, já na Tua presença, meu Deus, e oramos agora por cada pessoa que está acompanhando agora essa programação, esse trabalhador que está saindo agora do Iaquim, ou há pessoas agora entrando, meu Pai, no serviço, mas pararam agora no carro, aí no Soguei, no Mocai, para ouvir, meu Pai, essa programação e está agora participando desta oração, meu Deus. E há quem diga que agora esteja, se identificou, meu Deus, com esse testemunho, meu Pai, dessa jovem. Porque há pais agora tendo problemas com seus filhos. Há jovens que assistiu esse testemunho e falou, essa é a minha história. E pessoas que carregam essa tristeza, esse vazio, tentando se preencher de todas as formas, meu Pai. Há pessoas carregando uma depressão, uma angústia, mas que agora, meu Deus, o Senhor dê forças para ela chegar ainda hoje na Tua casa e receber esse alívio, meu Pai, que ela tanto buscava, meu Deus, em outras coisas e pessoas. Então ajuda agora, meu Pai, que ela seja livre desses pensamentos negativos que dominou essa mente até hoje, de que ela não tinha mais jeito, que não há mais solução, que por causa dela está perdida. Então arranca esse pensamento do diabo, meu Deus, e dá forças, meu Pai, para eles poderem chegar hoje na Tua casa. Assim também, meu Pai, visita cada pai e mãe que assistiu essa programação e viu ali o filho dela, meu Deus. Então ela foi alcançada. Então traz essa mãe, esse pai, meu Deus, porque o filho não é um caso perdido, não. Porque o Senhor disse e garante na Tua palavra que faz nova todas as coisas e nós vamos ver uma família transformada em breve, a partir de quando essa pessoa chegar hoje na Tua casa, meu Deus. E assim como no dia de Pentecoste, depois desse dia, muitas almas foram alcançadas, muitas pessoas receberam livramento, liberdade, muitas pessoas receberam milagres na vida delas, e elas alcançaram a fé através, meu Pai, de uma atitude. Eu te peço, meu Deus, por cada trabalhador, eu te peço por cada mãe que vai para o trabalho preocupado com a filha, com o filho, que o Senhor venha fortalecer essa pessoa e que por meio da fé, assim como no testemunho da Juna, venha acontecer na família dessa pessoa que está participando da oração. Eu entrego o nome de todos que estão aqui na oração, aqueles que estão ouvindo, participando. Eu abençoo a todos com a certeza única da vitória, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Graças a Deus. Chegamos aí ao final da nossa participação. Amanhã nós vamos estar de volta, Deus permitindo.
E eu tenho certeza de que essa palavra chega até você para que a sua vida seja transformada. Essa pessoa que quiser participar aí em Nagano, o pastor Hugo, por favor, o endereço e os horários. Essa pessoa já pode vir, já vamos ter a reunião agora às 8 horas da manhã, a próxima às 10 da manhã, 3 da tarde e também às 8 horas da noite nós estaremos de plantão aqui para ajudar essa pessoa. A Igreja Universal é como pronto socorro, pronto para socorrer essa pessoa que está aflita. Obrigado, Deus abençoe o senhor e todos de Nagano. E aí em Baraque, pastor Bruno? Aqui em Baraque, bispo e a todos, nós estamos aqui de segunda a sexta, às 8, às 10, às 3 da tarde, como também às 8h30 da noite. Aos domingos, principalmente às 9h30 da manhã, mas também temos uma reunião às 7 da manhã, como também às 18 horas. Aqui em Baraque-ken, Josushi, Mitsukai do Hashimoto-cho, 3475-9, as portas, como foi falado, já estão abertas, bispo. Obrigado, Deus abençoe o senhor de segunda a domingo, todos os dias, em todas as igrejas universal do Reino de Deus, as portas estão abertas e você é e sempre será muito bem-vindo. Independentemente do que você possa ter ouvido as pessoas falando, vem e prove para você mesmo, para que você fale por você mesmo. Nós estamos aqui na nossa sede nacional, em Hamamatsu, Shizuoka-ken, Hamamatsu-shi, Chioku, Kikateira de Macho, 211-19, aqui na Avenida Equinodori, bem próximo à estação central aqui de Hamamatsu. Para mais endereços, onde encontrar a Universal mais próxima da sua casa, no Japão, na Ásia ou em qualquer lugar do mundo, acesse universal.org/localizar. Arigatou gozaimashita. Zeriokoshi kudasai. Um resgate só é acionado quando alguém percebe a emergência e entende que abandonar não é opção. E para Deus, uma pessoa nunca será apenas mais uma no meio da multidão. Ao olhar para a sua vida agora, você reconhece seu estado de emergência. E talvez tudo o que você precisa é ser resgatado de uma vida triste e sem paz. Resgatado desse vazio que ninguém vê. A sua alma sente saudade da paz que um dia teve. E este resgate chega a você. Neste domingo, 31 de maio, o Domingo do Resgate. Um dia marcado pelo seu reencontro com Deus, às 7, 9h30 e 18 horas. Em Hamamatsu e em todas as igrejas Universal, onde uma vida nova espera por você. Encontre outros endereços: universal.org/localizar.